Olá pessoal, bom dia. Tô com a voz bem rouca hoje, de tanto falar nesses dias. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Rede Cura. Esse podcast que nós estamos fazendo semanalmente, todas as quintas-feiras, 9 horas da manhã, estamos aqui falando sobre esse tema que é extremamente importante hoje: saúde mental, saúde emocional, espiritualidade, superação dos problemas relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Junto comigo aqui está a turma que mora hoje aqui na comunidade Ele Clama junto comigo. A gente mora todo mundo junto aqui numa comunidade de reintegração. Todos nós aqui estamos aqui juntos numa rede de cura, numa comunidade terapêutica, num lugar em que mutuamente nós nos ajudamos, cooperamos, né? Fortalecemos, encorajamos, Isso. né? Um ao outro a continuar a acreditar que é possível ter vida depois de um momento dramático de uso abusivo de álcool e droga. Nós estamos trabalhando com essa esperança, estamos trabalhando com essa convicção que nós estamos conseguindo ter vida após o uso abusivo de drogas. Então, hoje nós vamos trabalhar um tema muito legal. Tá junto comigo aqui uma turma grande, né? E quando cada um for falar, cada um vai se apresentando. Eu sou Cacá Menezes e a gente vai fazer um bate-papo muito legal aqui essa manhã. Pessoal, bom dia para todo mundo. Bom dia. E desculpa a minha voz, é por causa do desgaste em falar muito mesmo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o segundo passo do Alcoólatras Anônimos, do NA, que é um passo muito importante, e que nós vamos debater sobre esse passo. Eu queria pedir o Rodrigo Copertino para ler pra gente qual é o passo aí, Rodrigo. Sim. Também saudar a galera aí, dar um bom dia para todo Olá, mundo. meu nome é Rodrigo Cupertino. Mais uma vez aí, tentando ajudar e ser ajudado aí com os irmãos. E tamo junto. Só um minutinho que eu perdi a tela. Mas vai dar bom. Vamos lá. Então vamos lá. O segundo passo de NA, né, é a lição. Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Viemos acreditar Que um poder maior do que nós que o poder superior, um poder maior do que nós, Deus, poderia devolver-nos devolver-nos a sanidade. a sanidade. Nós discutimos semana passada o que é sanidade. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre sanidade, foi a lição da semana passada. Isso. Então, a sanidade, nós trabalhamos também com uma ferramenta do Augusto Cury, que é o Free Mind. Então eu vou citar muito o Free Mind aqui para vocês. Eu vou usar o Free Mind fora da ordem. Nós vamos utilizar o Free Mind dentro das necessidades, dentro dos assuntos. Nós vamos introduzindo os princípios do Free Mind. E um dos princípios que eu gostaria de falar para vocês hoje do Free Mind é a segunda ferramenta do Free Mind, que fala como autor da sua própria história. Quando que o eu se torna autor da sua própria história? Quando ele alcança a sanidade. E para alcançar a sanidade, Temos que confiar na esperança, porque muitas pessoas são incrédulas em relação à possibilidade de alcançarmos a sanidade. Então, pensa comigo, aonde que está essa incredulidade? No sentido assim, eu não vou conseguir. sim, Eu não acredito que eu vou conseguir
parar de usar o crack ou parar de beber. Então, a esperança está em você acreditar em alguma coisa mais forte do que você. Claro. A expectativa, ela é diferente da esperança. A expectativa é quando você fala assim, não, eu vou fazer isso, eu vou conseguir. Você traça metas para você mesmo, mas você mesmo já quebrou todas as metas que você mesmo estabeleceu para você. Então chega uma hora que você fica incrédulo. Você já não começa a acreditar mais, porque você mesmo já falou assim, não, eu vou parar. Eu vou fazer isso, eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a fazer aquilo com o outro. Criou vários métodos que não funcionaram. Criou vários métodos aí que não funcionaram. Aí vem essa incredulidade total. Frustração. A frustração, Não, que assim, é pior, né? Sabe o que acontece? Que o uso recorrente de droga, ele não debilita só a sua saúde, sua mente, ele adoece a sua maneira de pensar e ele quebra o seu espírito. Nesse livro A Arte da Guerra, uma das técnicas mais usadas de um inimigo contra o outro era quando o inimigo ele não queria só vencer, quando existia um ódio muito grande entre eles, ele não queria só vencer o inimigo, ele queria quebrar o espírito do inimigo. Ele não queria tirar tudo que ele tinha, ele queria humilhar ele também. E a droga, ela faz isso com a gente, ela quebra o nosso espírito. Então você fica com uma mente suscetível a todo tipo de opinião. Isso. E você acaba acreditando numa série de coisas. Aí é onde que você precisa de entregar a algo e deixar que a sua mente vá por aquela via para ser formatada. Boa, Rodrigo, muito bom. É exatamente isso. A droga, ela não só, ela te vence no aspecto físico, né? E psicológico, também no espírito. Por isso que precisamos acreditar no poder superior. Por isso que é esperança, né? Por isso E é a diferença entre esperança e expectativa, porque a expectativa é um sentimento que você produz a partir do ânimo. Eu falo que a questão da peleja. O que é peleja? O que é pelejar? É tentar e não conseguir. Então, o que é a peleja? A peleja é um gráfico de tentativas, de ascensões e quedas, né? Então, a peleja, toda vez que eu falo assim, eu falo que é a mesma coisa de você pegar uma pedra, e é a pedra como se fosse sua vida, e você colocar toda a força. Eu vou conseguir, eu vou cuidar da minha família, eu vou trabalhar, agora eu vou arrumar um emprego, e agora eu vou ganhar. E você joga aquela pedra para cima, e a força que você empenha naquela pedra, ela é superior à força da gravidade. E aquela pedra sobe enquanto ela tá recebendo a força. Aceleração. Chega um determinado momento que a força da gravidade é maior do que a força que você empenhou naquela pedra. Sim. E aquela pedra, ela é vencida no auge da sua escalada. Sim. E quando ela começa o processo de ser vencida pela força da gravidade, que é a força do vício, que é a força das circunstâncias, dos gatilhos e de tudo o que acontece. E ela começa a descer. Só que ela desce com uma violência muito maior do que ela subiu. Muito maior. Muito maior. Então, a expectativa leva a pessoa a fazer o seu próprio salto. Sim. A confiar na força do seu próprio braço, colocar assim. Entendimento ali. Então, a esperança, ela tem um fator muito diferente. E qual é o fator, e qual é a diferença da esperança? A esperança, você não investe num projeto seu. Você prepara o seu eu, você se organiza, você gerencia, você alcança a sanidade, você entende que você não é capaz e você não consegue fazer isso sozinho, mas você está totalmente no controle e totalmente consciente do que você precisa fazer para vencer. E uma das coisas que você precisa fazer para vencer é confiar no poder superior. Isso. Eu acho isso sensacional. Uma coisa que eu sempre reflito com o pessoal aqui é o quê? Geralmente o uso, né? Ele vem pelo quê? Por causa da sua vontade. Você tem vontade de usar, você vai lá e usa, certo? E aí você lutar contra a sua vontade, com a sua própria vontade, é como se você pegasse um cabo de guerra,
e colocasse duas forças igual, puxando uma para um lado, o outro para o outro lado. Tipo assim, é algo que você precisa de chamar um help pro lado que você quer que vença, entendeu? Sim. Cara, vem cá, me dá força aqui. Isso. Então você precisa de uma força superior Isso. à sua própria força para você conseguir ganhar esse cabo de guerra, né? Isso. Então acho que esse é um ponto assim, importante nessa conversa, que, cara, sua vontade não vai ganhar da sua vontade. Sim. Não tem como você ganhar com a sua vontade da sua vontade. Uma coisa que completa, Júlio, que a galera do NA, um abraço aí pra galera do NA no Brasil, é que eles dizem que a partilha, o grupo é poder superior. Porque se você tá sozinho, aí você é força contra força. Agora, se você confia num poder superior que o grupo também é, na unidade, Sim. você não tá sozinho. Então é poder superior. Que é completar isso aí. O nós, Posso entregar força para o você. nós, né? Isso. O nós, a O comunhão. nós é poder superior também. E eu acho bacana Só um demais. minutinho, pessoal. Bom dia do Instagram aqui. Comecei um pouquinho depois. Nós estamos aqui no Rede Cura. Acompanha a gente aí, tá bom? E se você quiser assistir de uma forma melhor, tá no YouTube, cacamenezes.oficial. Tem como colocar o comentário com o link? Se você quiser fazer comentários lá no YouTube ou por aqui mesmo, aí tem alguém aí que vai. Ele já colocou um comentário. Aperta comentário. Só apertar no comentário e fixar. Isso. Eu não sei onde que é, não. Quem sabe faz ao vivo. comenta... Tá, pessoal, faz comentário aí. Rafa Bini, seja bem-vinda, Rafinha, acompanha nós aí. Vamos lá, então vamos lá, continuar. Então é isso. Então, Nós somos poder superior juntos, né, Juntos, também. é isso. Também somos. exatamente. E eu acho que isso fala desse coletivo, né? Que a espiritualidade ela sempre nos leva a buscar, né? Que é essa força, né? Sujeitando um ao outro, Sim. buscando ajuda, né? A própria Bíblia ela vai falar como é que você pode falar que você acredita ou confia num Deus que você não vê, se você não ama e confia e busca ajuda nas pessoas que você vê. Sim. Então a fé, esse poder, ela materializa na comunhão, na relação de um com o outro. Sim. Né? Você pega os irmãos do NA, do AA, das comunidades terapêuticas e de todo o serviço que cria uma rede de cura, porque a rede de cura para mim é tudo isso. Isso. Né? Cabzadê, essa galera. Todo mundo. Tudo isso. Ira. Agora, um aspecto que nós precisamos entender nessa lição é que todo tipo de tratamento que vai lidar apenas com o indivíduo, você e você mesmo, não existe nada além de você, é você e você mesmo. Esse tratamento, ele tende a ser, no meu ponto de vista, ter seus pontos muito frágeis, porque nós precisamos descobrir coisas além de nós. Isso. Eu até, né, nessa palavra de descobrir coisas além de nós, é muito interessante porque nós ainda somos muito limitados, né, na questão de falar aqui, né, da dependência química, de todos os fatores, do entendimento de todas as coisas. Claro. E muitas das vezes a gente limita, né, a partir só de nós, o pensamento, a gente se torna realmente limitado e bem, sim, frágeis, né? Ontem a gente teve uma experiência aqui ontem que eu achei que foi muito linda, né? Nós estávamos reunidos ontem e a gente comentando sobre essa grande questão da vida, dos sonhos, dos projetos, e foi muito bacana que houve pra gente tipo uma cura mesmo de entender a vida. E quando a gente começou a compartilhar e vimos que, poxa, eu estava tomando decisões aqui só a partir de uma forma só de ver, de entender como funciona. E foi muito bacana que eu ouvi, né, as pessoas falando umas com as outras, cara, eu preciso que você esteja mais perto,
você é importante para mim, porque você teve uma visão aqui em relação ao meu problema, que eu estava até sendo entregue ao meu problema aqui, inconscientemente. Falei, nossa, bacana demais. Então, acho que essa comunhão, essa partilha, né, vai nos capacitando a ter uma mente mais aberta para entender todas E as receber coisas e ajuda. nos entender mesmo, sabe? Porque se limitamos somente em nós, como você disse, né? Somente uma força em nós, a partir de nós, ela é frágil demais. Muito frágil. E aí é nessas partilhas, Quando for falar, pega o microfone antes. mas então aí nessas partilhas e nessas atitudes assim, que aonde você consegue descer e com essas entregas que você consegue reeditar janelas Killers. Isso. Eu acredito sim que nesses momentos de insanidade, né, onde a pessoa não consegue enxergar, né, algo além dela mesma, ela está vendo a partir dela mesma, muitas vezes ela não tem força para sair desse lugar, né? Para chegar nesse lugar do eu gestor da sua própria história. Naquele momento, ela não tem energia, ela perde a sua força. E é muito legal quando... É muito interessante que quando existem outras pessoas, uma rede realmente de cura, pessoas acreditando nela, né, fazendo ela enxergar de uma outra perspectiva, eu acredito que ela sai desse lugar onde ela não acredita nela, onde ela tem pensamentos realmente negativos, Não tem mais falta de confiança, esperança, né? não confia mais, a autoestima dela está muito para baixo, e tem pessoas que ajudam ela, né, a sair desse lugar. Eu acredito que existe um certo despertar, ela começa a despertar, né, acredito que o poder superior também ele desperta algo dentro da pessoa, onde ela começa a enxergar de uma outra perspectiva, né, e ela, acredito que ela começa um processo de cura realmente, acreditando no poder superior, gerando nela esperança e pessoas ajudando ela, né, a enxergar a vida de uma forma diferente, não a partir dela mesma. E aí ela começa, aos poucos eu acho que ela vai começando a ter autonomia, né? Ela vai começando a acreditar que ela consegue, que é possível que ela seja um gestor da sua própria, dos seus pensamentos, né? Existem ferramentas como a gente tem visto o Free Mind e outras ferramentas que vão dando para ela aos poucos essa autonomia de realmente gerenciar esse autor da sua própria história, um processo, sabe? O que você está falando é tipo assim, que uma pessoa ela acaba emprestando para outra pessoa é um tipo de força, Isso, através das experiências. capaz de levar essas pessoas, a cada um, a a reconquistar até mesmo a capacidade, né? Por exemplo, como Augusto Cury, ele vai falar aqui, no eu como gestor da sua própria história, capaz de reconhecer que cada ser humano é um ser único. Ela começa a resgatar a sua identidade, a sua autoestima, né? Ser gestor dos seus pensamentos. Ela começa a gerir seus pensamentos, que eu acho que isso é extremamente importante, né? Tipo assim, a grande maioria das pessoas que perdem a sanidade, que já não conseguem mais assim ter nem a capacidade de confiar, são pessoas que são completamente reféns dos seus pensamentos. Sim. Estão vivendo uma grande crise, estão vivendo uma grande confusão mental, emocional, psicológica, né? Você começa também, é uma coisa muito importante, a proteger as suas emoções. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque a pessoa que está completamente entregue, né, tipo assim, Refém dos seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos negativos. ela não está protegendo suas emoções. Ela está assim Se defendendo. sendo atropelada, né? Sendo atropelada nos seus processos. Então, a ideia do entregar, do confiar, do compartilhar, do ter esperança, né? Isso é uma construção psíquica, Sim, tem emocional que ter a mente aberta. e espiritual. Tipo assim, quando eu falo psíquica, é porque a pessoa ela tem que resgatar até mesmo a força para poder conseguir dar esse passo, esse segundo passo, que é confiar no ser superior. Né? Tipo assim, e a gente pode falar sobre isso também, que eu acho que é muito interessante. No meu caso, a gente pode até falar um pouco sobre alguns testemunhos que eu acho muito legal. No meu caso, eu estava esses dias contando para as pessoas como é que foi que aconteceu. Eu estava num sofrimento tremendo, né? No momento
no momento de muito sofrimento. Alguém podia entrar no meu Instagram depois aí, que está me seguindo, e tem alguns comentários aqui, algumas pessoas fazendo alguns comentários. A gente podia anotar um comentário ou outro para depois a gente saudar aqui o Samuel. Bom dia a todos, Cacá, Samuel, e alguém quiser escrever alguma coisa, depois a gente comenta aqui no final. Mas eu estava falando que eu fui tentando, eu fui lutando. Eu estava morando no Rio de Janeiro, eu era jogador de um time chamado Tijuca Tênis Clube. Nós estávamos ali preparando para ser campeão carioca de basquete. Só que na república que eu morava, assim, o fluxo de uso de drogas era muito alto entre as pessoas que moravam ali. E eu fui, assim, eu estava completamente desgovernado. Chegou um determinado momento que eu perdi minha posição no time. O clube chegou a me mandar embora, falou: Cacá, você pode ir embora porque você já não está conseguindo nem interagir mais com o seu time. E eu voltei para casa naquele dia e chorei muito. E eu chorei muito. Foi quando eu fui capaz de reconhecer. É como se de repente o meu eu, ele voltasse a pensar: você perdeu o controle. Você perdeu o controle. E se você não estender sua mão e buscar um ponto de contato, um ponto de um lugar onde você possa ter, né, o suporte para dar esse retorno, você não vai sair deste lugar. Então, foi nesse momento que eu lembro que eu não frequentava nenhuma igreja, eu não era de nenhuma religião, eu não tinha nenhuma religião, eu não era nem católico, não era nem evangélico. Eu lembro que naquele dia eu sabia, eu fiz uma oração, eu falei: Deus, se você existe, e se você está aí, e se você é esse Deus que todo mundo fala, que ama, eu ajoelhei. Eu tinha muita vergonha, porque do lado da minha cama eu morava na República, e na cama do lado tinha o Chupacabra, que é o apelido do cara que morava comigo, um pivô de 2 metros de altura e 2 metros de largura, um cara grande pra caramba. E eu com muita vergonha, eu peguei meu edredom, eu ajoelhei na minha cama, falei: Deus, me ajuda. Poder superior, né? Se ele existe, agora eu preciso de uma força que eu não tenho para sair de um lugar, que eu não consigo sair sozinho. Eu acredito que naquele dia começou a minha recuperação. Naquele dia foi o início do processo de transformação que eu vivo hoje da minha vida, depois de 25 anos, casado, com meus filhos, né? Ter vivido tudo que eu vivi hoje, em abstinência total, sanidade total, podendo ajudar outras pessoas. Eu vejo que tudo começou naquele dia, nessa entrega, naquele dia que eu, assim, realmente falei assim: eu preciso de um poder superior, eu preciso de Deus, eu preciso de ajuda. Então, partindo desse princípio, eu acho que é muito importante a gente fortalecer. Uma vez o pastor Thomas Pedley, ele falou comigo: Cacá, você é muito entusiasmado. Aí eu pensei assim: poxa, será que ele está me chamando de empolgado? Cacá é muito empolgado, não sei o quê. Eu falei: você acha que eu sou? Aí eu falei com ele assim: você acha que eu sou empolgado, pastor? Ele falou assim: não, empolgado é uma coisa, entusiasmado é outra. Eu falei: mas qual a diferença? Ele falou assim: entusiasmado é em Deus animado. Uau. Muito bom. Show, hein? É ser animado por Deus. É ser animado por um poder superior. Esse ânimo que você tem para viver é como se ele não viesse de você apenas. Entende isso?
E eu acho que a gente precisa de entusiasmo Isso. para viver, para acordar, para superar a depressão, para superar o pânico, para superar o uso abusivo de droga. Naquele momento você está na cena ali do uso, você precisa de entusiasmo, você precisa de força, você precisa Motivação. uma motivação, você precisa de encontrar algo mais forte do que você para te tirar dali, para dar para o seu eu autonomia de novo, né? Sim. Porque o eu, ele está totalmente fragilizado, igual o Rodrigo falou, ferido. Muito bem colocado, né? O espírito quebrado. Suscetível a qualquer coisa, a ser guiado por qualquer coisa. Então, se ele não entrega para um poder superior, para algo que é maior do que ele, que seja um lugar de formatação sadia, aonde entra a sanidade, ele não nasce de novo. Por isso é importante o grupo, por isso é importante um programa e essa entrega a um poder superior. E é o despertar da espiritualidade, né, Rodrigo? Porque, tipo assim, é um despertar, porque o poder superior, nós vamos entrar na questão da espiritualidade. Gente, cientificamente falando, hoje existe muito forte, né? Eu vou fazer até uma declaração aqui que acho que é muito importante. A religiosidade, né, ela é diferente para mim da espiritualidade. Então, olha só, diferente. o pessoal que tá dando suporte pra gente na filmagem, dá um look pra mim. Eu quero dar uma informação aqui no... uma informação que é muito importante, assim, muito debatida hoje, é diferenciar uma espiritualidade da religiosidade. Qual é a diferença? Em você entregar, em você se abrir, em você buscar um poder superior, uma relação com Deus, uma relação espiritual de uma relação religiosa. Muitas vezes, o proselitismo religioso, ele não está muitas vezes comprometido com realmente o resgate de uma espiritualidade, mas da mudança de um comportamento. O comportamento, nós queremos mudar o nosso comportamento compulsivo, vicioso? Sim, mas você não muda o comportamento da noite para o dia. Você está entendendo? Absorvendo uma linguagem religiosa, um comportamento religioso, uma forma de falar, de agir. Muitas vezes a religiosidade, ela é muito comportamental. Sim. Ela é muito estética. Né? Eu falo, como os religiosos falam, dentro das unidades prisionais, é muito comum os presos falar assim, cara, agora eu não sou mais um bandido, eu não mato mais, eu não roubo mais, eu não vou traficar mais. O camarada, ele tá aqui fora, ele tá roubando, ele tá matando, tá traficando, e quando chega numa unidade prisional, vai ser preso. Muitas vezes, cara, eu não quero aqui ficar refém, muitas vezes, do ambiente de hostilidade, de disputa de território. E muitas vezes os próprios traficantes, né, a turma mais pesada das unidades prisionais, que são sinceros e falam assim, olha, eu sou bandido, eu estou nessa situação, mas o fulaninho de tal agora ele virou crente, por exemplo. Aí muitas vezes eles falam assim, mas eu acho que ele está escondendo atrás da Bíblia. Eles usam esse termo. Eu acho que ele está escondendo. Por que ele usa esse termo? Esconder atrás da Bíblia. Ele está se comportando como um religioso, como um irmão, como um cristão. Mas, na verdade, o coração dele está podre. Ele não abriu ainda para uma cura superficial. Ele não entregou, é ele ali ainda, usando os artefatos, a estrutura da religião para se esconder. Porque se muda a partir só desse comportamento, né, bem superficial. Eu penso assim, porque tá lá as feridas, né? Uhum. E aí diz que eu penso dessa forma, uma religiosidade, um comportamento, uma linguagem, ela só vai trazer uma capa. Sim. Aonde está a doença, eu penso muito numa frase, fala assim, vocês curam o meu povo superficialmente. Diz que há paz aonde não há paz. Diz que há paz. Sim. Então, deixa eu só concluir uma coisa aqui. Então, mas a espiritualidade, ela não é algo
de fora para dentro. É algo de dentro Pra fora. para fora. É o Verdade. despertar do espírito. É o despertar de uma relação que é extremamente pura. Ela é sincera, verdadeira, transparente. Ela te expõe. Ela te leva a um lugar de humildade. Ela te leva a um lugar de Sim. extrema sujeição, mas uma sujeição em amor, não por imposição da religião, Sim. não por status, Não por benefício, não por retorno. não um conjunto de regras apenas, não por benefício, muito bem colocado, por exemplo, assim, se você fizer isso, a vida vai melhorar, você vai prosperar, papai. Não, porque tudo isso está no campo, não da espiritualidade, mas da religiosidade, Sim. que vai fazer promessas, que vai criar um monte de expectativas. expectativas, porque se Deus é o poder superior, vamos pensar assim. Você concorda comigo que se ele é o poder superior, ele é o poder superior. Sim. E se ele é o poder superior, ele tem um plano, Sim. ele tem um projeto, ele tem algo a te sugerir. Sim. Então, que poder superior é esse que agora está refém das suas expectativas? Sim. E as suas expectativas estão fundamentadas num coração extremamente adoecido, com intenções completamente Não tem lugar. distorcidas. Então, tipo assim, motivações completamente equivocadas. Por quê? Porque você vem numa sequência de situações, de frustrações. Então, tem gente que eu já vi dentro de comunidade terapêutica fazer aquelas campanhas muitas vezes, e o camarada, ele só vai desenvolver sua espiritualidade. Eu lembro vou contar aqui um caso que eu acho que vale a pena registrar, que uma vez aqui no Ele Clama, a gente sempre deu liberdade. Gente, é muito importante, se dentro do Ele Clama hoje for acolhido um budista, uma pessoa de religiões de raízes africanas, como o candomblé ou qualquer religião, seja o evangélico, seja o católico, seja um adventista, um testemunho de Jeová. Gente, eu sou totalmente a favor do respeito à diversidade religiosa. A respeitar a religião do outro, é respeitar a crença, é respeitar a cultura, É respeitar a própria pessoa. respeitar o ser humano. Respeitar o ser humano. A imposição. Olha, gente, se tinha alguém que podia chegar na nuvem com um super megafone, imagina, todo mundo viraria o telefone. Imagina um fenômeno de Jesus chegando e fazendo da nuvem seu altar e começar a pregar. Você é doido. Você está entendendo? Tipo assim, se ele faz o sol nascer para todos, respeitando todos, faz a chuva cair para todos, respeitando todos, o que ele pediu para a gente fazer? Respeite. Ame o próximo e respeitar e Ame. amar. Se um dia ele fala assim, gente, eu vou me apresentar a você, ele vai fazer isso. Agora o mundo vai conhecer o amor por intermédio do amor. E o amor, ele não é tudo impõe, tudo julga, Sim. ele é tudo suporta, É verdade. ele é tudo espera. Ele não se alegra com a injustiça. Então, o respeito, né? Ter uma cidade culturalmente diversa, respeitar as culturas, respeitar as crenças, respeitar, eu acho que é um dos grandes desafios agora da nossa geração. Por É quê? verdade. E respeitar, acho que é o pilar, é o maior Sim. pilar que a sociedade vai construir. Sim. Porque nesse momento agora, nós estamos totalmente desrespeitosos. Por que aconteceu? O respeito é que quebra o gelo, né? Onde você consegue relacionar e mostrar o amor. É. Se você respeita, você consegue E aonde abrir que, a porta. aonde que o desrespeito... Vamos tentar construir aqui. Nós vivemos uma sociedade étnica, né? De etnocentrismo, onde elas se centralizam em suas
Quem tem a mesma opinião se fecha com quem tem a mesma opinião, Perfeito. com quem curte as mesmas vibes e por aí vai. E aí eles se Perfeito. fecham em si para sustentar aquilo ali, para viver uma falsa verdade. Sendo que Exato. algo mais profundo é você se abrir e viver a diferença, onde Isso. você é construído por várias formas. Só que tem que ter coragem para fazer isso. E o nome, E humildade, E né? humildade. e o nome que se dá a isso é bolha. Bolha. Bolha, Bolha. né? As bolhas, o que são as bolhas, né? As bolhas, elas são exatamente esses lugares que as pessoas se organizam com quem se parece. Sim. Então, por exemplo, se eu me aproximo só de quem se parece comigo, eu estou querendo criar um tipo de raça única. Sim, Né? Adolf Hitler fez isso, né? Eugenismo. Eugenia. Né? Tipo assim, que é tipo assim, eu vou me relacionar ou eu quero um mundo parecido comigo. E muitas vezes as bolhas, né? Elas são uma questão aparente, né? É. É pelo que parece ser, né? Igual você falou, acabou que você nem contou a história no final das contas, né? Mas eu Você vou ia contar. Mas na comunidade terapêutica acontece muito isso, né? Sim. O cara vem, tá lá fora, qual é a dadinha, não sei o que, tal. Parece que quando ele entra, ele falou assim, agora eu entrei numa outra bolha. Vou baixar um aplicativo aqui, evangelho. Qual que é o sistema? Aí ele já entra lá e já fala assim, paz do Senhor, varão. E aí ele já entra numa questão de comportamento externo, aparenta ser algo, Mas não por mas a dentro, realidade ele não isso é é. verdade. E aí quando ele sai, ele já sai, qual é, Zé? Tipo assim, é uma É questão... uma linguagem. É porque a sociedade toda, infelizmente, né, vive muito da aparência, né? Então São sistemas. você vai colocar, né, vai ser um em cada ambiente, né? É Infelizmente isso é algo... E eu acho, por exemplo, e o que contrasta com isso? O que se opõe a isso? Qual é a diferença? É a questão do bem comum. Né? As bolhas, eu estou buscando o bem individualmente. Sim. Eu estou buscando algo que tem a ver comigo, que tem a ver com aqueles que se parecem comigo. Sim. Então eu vou criando bolhas, né, de linguagens unificadas, de interesse. Então, de você. Só que qual que é a ideia? Você chega numa comunidade terapêutica, você chega num ambiente que tem pessoas de várias crenças, de várias culturas, de diversidade cultural, enfim. Defende cada um sua opinião, né? Cada um. Então, nesse lugar, nós não estamos buscando aqui o que vai prevalecer, o que eu acredito, ou o meu Deus, ou o seu Deus. É o bem comum. E qual é o bem comum que nós estamos buscando? A superação do uso abusivo Sobriedade. de drogas, a sobriedade, a sanidade. Então, Sua identidade. Sua identidade. o que todos estão buscando nesse momento? Superar, vencer. Eu estava ontem, levei minha filha no Hospital do Baleia, por exemplo, que ela começou o tratamentozinho do cisto ósseo simples dela. Tinham pessoas ali, todos eles estavam esperando o médico. O médico não perguntou, qual a sua religião? Ele perguntou, qual o seu problema? Sim. Tipo assim, ali tinha pessoas de todas as religiões, é um hospital. E todos estavam ali e foram atendidos independente da sua crença, de qual matriz cultural ela veio. As pessoas, qual é a cor da pele. Inclusive eu estava num ambiente que o SUS é que mantém. Então, ali não tem isso. Então, a gente precisa, não só dentro de uma comunidade terapêutica, nas nossas relações, se você realmente é uma pessoa que acredita no poder superior, você tem que se parecer, então, com o poder superior. É verdade. Assim, eu tenho assim, algo em relação a isso. Nós temos duas fases que antecedem a dependência, que é o uso e o abuso. O uso ele vem através, né, da galera, né, se você for, né, através de um círculo social, né, experimentar por aceitação, aí o uso vem. O abuso ele ocorre quando tem um trauma
né, que você não sabe o que é, mas que te incomoda por dentro, e a droga ela acaba sendo tipo uma anestesia. Aí você passa a entender no seu organismo a questão biológica, que aquilo é uma anestesia para algo que está dentro que você não consegue resolver, você não tem algo que você subliminou. Ou então, o abuso ele ocorre numa fase da vida de muito trabalho, de fadiga de trabalho, né, de doenças, Sim. né, de pressões. Inclusive, o início do problema social do uso abusivo de drogas foi a Revolução Industrial. Sim, por causa da fadiga do fadiga. trabalho. Então, sim, o estresse. Hoje nós temos mais de 66 novas doenças por causa do ritmo social de trabalho. Já é uma outra questão. A dependência química é uma delas. Aí você passa a se relacionar com os atritos da vida, eles são melhorados através da automedicação da droga. A droga é como se fosse uma automedicação. Você começa a trabalhar e fadiga demais, então, quarta sem lei, segunda sem lei, sexta-feira, não sei do que lá, e uma sociedade que lucra com isso é um absurdo, né? Mas é um outro caso também. E são as 4 maiores potências econômicas do Brasil hoje, são os donos das grandes empresas de cerveja. Isso, não vou falar o nome não. Mas enfim, ela morre que nós vemos. Mas enfim, então o abuso de droga ele nasce aí nessas questões, até virar dependência. Por que dependência? Porque eu não consigo mais desenvolver um trabalho, um ritmo de trabalho, se na quarta eu não bebo, se na sexta eu não bebo, eu não uso outra substância psicoativa. Se não houver, aí desenvolve a dependência até o seu organismo, o seu biológico adoecer e você não ter mais força para fazer essas coisas e só usar ela, porque ela é remédio dessa doença, dessa confusão. É assim, é uma covardia com o ser humano, entendendo isso. E uma vez que você encontra o sistema religioso, uma vez que você encontra grupos que são estereotipados na sua filosofia, vamos dizer assim, é muito mais fácil você começar daqui para aí. Aí você vive, então, essa religiosidade. Você abraça isso, você entende isso como verdade. Mas uma vez que você entende que algo é profundo e que você consegue dar esse passo de entregar um poder superior e começa... Porque é mais do que verdade que nós somos fora aquilo que nós somos dentro. Então você não tem que procurar consertar nada fora, você tem que consertar dentro, porque automaticamente as coisas vão mudar do lado de fora. Isso. Ou então você vai viver essa religião e esse estereótipo até onde a pedra parar. Aí na hora que ela parar, ela vai descer com muita força. Isso. Então nós temos que entender que é mais do que verdade, que nós somos fora aquilo que somos dentro. Então a gente não tem que olhar para fora, a gente tem que olhar para dentro. E a entrega é olhar para dentro. É o início. É o início, dentro. Exato. E uma coisa que é muito interessante é que na metáfora da pedra, em vez de você colocar força para você... Porque a lei da gravidade, ela te joga para baixo. Sim. A E 10 metros por segundo. E nós precisamos romper a lei da gravidade. Nós precisamos vencer a força da força que opera sobre nós. E em vez de pegar uma pedra e jogar para cima, a espiritualidade, como o Salsicha ele fala muito bem, né, sobre isso, é você desenvolver uma natureza que tem asas, né? É você desenvolver uma natureza com ossos pneumáticos, com uma natureza de maga, né? Por quê? Porque a natureza espiritual, ela te dá asas. O passarinho está voando. A pergunta é, por que ele não cai? Porque a mesma lei da gravidade que está sobre a pedra, está sobre o passarinho? Sim ou não? Sim. A mesma. Mas ele tem uma natureza capaz de fazer com que o que está nele é maior do que o que está operando sobre ele. Então, a estrutura do passarinho, um avião, um Boeing, esses aviões enormes que existem hoje, aquele avião da Ucrânia, né, que pegou fogo, que a Rússia destruiu, né? O maior avião do mundo. Como é que um avião daquele sai do chão? Existe uma física que é o que? A velocidade, mais aerodinâmica, mais a força das turbinas. Essa somatória de situações cria uma força maior do que a lei da gravidade e ele sai do chão e consegue flutuar. Então, o que você está trabalhando na sua vida, só concluir, trabalhando na sua vida,
que na somatória dessas coisas é a relação com o outro, é com o ser superior, é a mudança, que está fazendo com uma mudança na sua vida capaz de começar a construir em você algo mais forte do que aquela lei da gravidade que te joga para baixo. E aí, quando você consegue equalizar tudo isso, você faz o quê? Você não sai de uma vez do chão. Isso, o que eu ia falar é isso, que é gradativo. Não é Pra vencer. Não é uma pedra que você lança. Não, é um voo. É uma decolagem. É uma decolagem. E você começa um processo. E aí você vai se estabilizando. Isso. Se estabilizando até o momento que você entra naquele lugar que os aviões eles entram, né? Que é o momento mais tranquilo da viagem. Você passa Plainar. aquela parte de atrito e você entra num lugar que você consegue fazer um voo mais, né, tranquilo. Eu esqueci até o nome desse lugar que eles falam lá. Tá falando disso, Cacá? Eu tô olhando ali o símbolo, né, do heliclamo ali atrás e olhando a borboleta, né? A borboleta é um bom exemplo disso, né? A borboleta é um Ela é exemplo. uma lagarta, mas de repente ela passa por uma metamorfose que muda completamente, né, assim, a estrutura dela, ao ponto de agora ela conseguir voar, né? Ela é um Passou- largato que não É. tinha asas, Não tinha que asa, rastejava. Lagarto, é isso. A lagarta, né? lagarta, Isso. E aí. e ela vai entrar no casulo, Isso. E esse processo dessa mudança assim chama metamorfose, né? metamorfose. Que muda assim toda a estrutura uma dela, né? A metamorfose. natureza dela, assim, como um Nós, todo. seres humanos, temos que passar Só que por ela uma passou grande nesse processo, metamorfose. né? Que não é um processo fácil, né? Não. Esse processo. É verdade. É um processo muito duro, eu acredito, assim, imagina o nível de transformação. E essa metamorfose, eu acredito que o poder superior, ele nos dá a condição de, Deus nos dá a condição de fazer essa grande metamorfose. Eu passei por essa metamorfose, se eu não tivesse passado por ela, eu já tinha sido esmagado. Eu já tinha sido esmagado no chão. Então, tipo assim, é sensacional isso. É sensacional. É sensacional. Então, o ponto aqui, só para finalizando aqui, eu vou contar a história, eu falo que tinha uma turma e a religião, ela sustenta expectativas. A religião não vive de esperança. Sim. A religião vive de expectativa. Tanto que eu fico vendo muitas vezes, fazendo uma crítica construtiva, né? Eu acho que tanto a igreja católica, quanto a igreja evangélica, quanto as religiões de raízes de matrizes africanas, né? A grande maioria das religiões, elas infelizmente, nós criamos uma espiritualidade muito comportamental, uma religiosidade. E muitas vezes os nossos ritos, os nossos cultos, as nossas cerimônias, elas estão muito ligadas, elas são muito egocêntrikas, né? Elas estão muito ligadas ao que eu quero. Como Deus, como o poder superior pode. Então, tipo assim, e essa metamorfose está em você se transformar naquilo que Ele quer. Né? Tanto que eu falo que o Pai Nosso, toda vez que a gente está num ambiente em que existem pessoas de crenças diferentes, a gente faz uma oração que é muito comum num país como o Brasil, porque tanto o Espiritismo, quanto o catolicismo, quanto a religião evangélica, todos são de bases cristãs, né? Aí você vai ter poucas religiões que não têm, né, a base cristã no Brasil, por exemplo, hoje, né? O budismo, o islamismo, enfim. Mas a gente fazer o Pai Nosso poucas vezes ofende, né? Numa nação como a nossa. Então, mas o Pai Nosso já começa Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, né? Venha a nós o vosso reino. Então, tipo assim, é uma entrega. É uma postura de o que você tem para mim é melhor do que eu pensei para mim. Isso é uma sanidade espiritual, né? E eu conto essa história que como a gente dá liberdade, né, para as pessoas manifestarem as suas religiões. Uma vez eles começaram a fazer uma campanha. E um dia eu fui perguntar para eles assim: como é que está essa campanha suas aí? Vocês estão passando a noite aí orando? Vocês estão fazendo? Aí, na campanha, eles estavam
passando a noite inteira, tinha uma lista de coisas que estava pedindo, e nessa lista tinha geladeira, fogão, televisão nova, emprego, uma mulher, enfim, um monte de coisa que todo ser humano quer, pede, né? Tipo assim, e eu questionei, falei, gente, né? Tipo assim, não é melhor jogar na loteria ou escrever pro caminhão do Faustão ou alguma coisa assim, porque a relação que vocês estão estabelecendo com o poder superior, com Deus, com Jesus, ou com qualquer outra fonte de força que você acredite, não está sendo muito assim utilitária. Eu falei assim que aí ele falou assim, mas tem um versículo na Bíblia, Cacá, que fala assim que eu amo os que me amam, os que me buscam pelas madrugadas. Ele falou assim, porque na madrugada, Cacá, eu acho que ele está trabalhando menos, tem menos pessoas conversando com ele. Aí eu falei assim, mas olha só o que está escrito, o versículo, Provérbios, que vocês estão lendo. Eu amo os que me amam e não os que me pedem. Porque muitas vezes a gente confunde o amor. Né? A Bíblia fala, o próprio o Renato Russo fez a música fundamentada em 1 Coríntios 3, né? O verdadeiro amor, né? Ele tudo suporta, ele tudo espera, ele não se alegra com injustiça e ele não busca seus próprios interesses. Então essa relação de amor e de espiritualidade, ela está totalmente ligada também a não buscar os meus próprios interesses. Sim. Né? Aí eu virei para ele e falei assim, imagina a minha esposa de madrugada me acordando, Benzinho, né? Acorda, Benzinho. E eu vou e acordo, e quando eu acordo, animado, né? Talvez ela está querendo ali, na madrugada, encontrar o amor, né? Tipo assim. E aí, de repente, ela vira para mim e fala comigo assim, não, eu passei nas Casas Bahia hoje e eu vi uma geladeira tão linda, eu não estou conseguindo dormir por causa dessa geladeira. Eu falo assim, meu Deus do céu, você me acorda de madrugada para me pedir uma geladeira. Então, tipo assim, eu acho que essa relação ela é muito prostituída, né? Muitas vezes, assim, ela não está ligada, assim, na relação da espiritualidade, que tipo assim, o que eu mais desejo não é o que você pode me dar, é a força que você é para mim, para eu poder superar os meus problemas, né? Então a espiritualidade é essa construção de dentro para fora, e eu acho que quando a gente estabelece essa relação correta, nós colhemos frutos reais. O Igor quer falar alguma coisa? Sobre isso que você falou agora de frutos, que é justamente o que eu estava pensando aqui, né? Quando você falou da metáfora do pássaro, dele criar estruturas, aos poucos uma estrutura onde ele possa suportar, né, a corrente de vento, suportar a gravidade. Ele tem uma estrutura, né, capaz de suportar tudo isso, e a Bíblia vai falar que quem vai subir ao monte, que vai permanecer. Você falou sobre uma decolagem, né? Aos poucos um voo, onde ele vai se manter, né, firme. Aí vai falar, aqueles que são limpos de mão e puros de coração, né? Então existe essa espiritualidade, onde a pessoa está sendo transformada ali, mudada, através de um relacionamento, uma espiritualidade, não uma religiosidade, né? Todo relacionamento gera frutos, né? Então ele está se relacionando com o poder superior, ele tá tipo assim, se permitindo ser mudado, ser moldado, e isso vai gerar frutos, né, que vão fazer com que ele permaneça. Ele fala puro de coração. E aí o Augusto Cury tem aqui no Freimage uma linguagem assim técnica que tem a ver muito, que eu associo muito com essa parte, que ele vai falar, que é primeiro que o ser humano é capaz de reconhecer que ele é um ser único, um ser humano único. Você vai descobrindo a sua identidade através desse relacionamento, quem você é, né, o seu valor, não a partir de um comportamento externo, mas a partir de um relacionamento que você está desenvolvendo, né, com o poder superior, com seus amigos ali. Ele vai falar também que é um ser humano capaz de não reagir no soco de tensão, né? Ele não vai aquele efeito bateu, levou.
Ele é capaz, ele não vai ter um discurso, quando algo acontecer externo, ou ter um discurso talvez de ódio, ele vai reagir com amor, né? Como fala, ele vai dar outra face, né? Em vez dele ele reagir de uma forma, né, ser reativo, ele vai ser uma pessoa que vai ter domínio próprio, né? Sim. Ele vai ter uma capacidade de desenvolver frutos, né? Paciência, domínio próprio, temperança, né? Fruto de um relacionamento. Eu acho aí é aquelas pessoas que vão desenvolver um novo coração, né? Uma nova essência dentro deles. Essas são as pessoas que vão subir e permanecer. Quando eu faço casamento, né? Eu acho que casamento, todo mundo acha legal o casamento. Todo mundo quer compartilhar a vida com uma outra pessoa, né? Ter uma pessoa para poder chorar suas pitangas, né? E o casamento, muitas vezes, eu falo que você pega duas pessoas diferentes. Se eu tentar colocar um copo dentro do outro, sempre faz isso, né? A gente não consegue colocar uma taça dentro da outra taça, a menos que você quebre elas, né? Então, a relação com um ser superior, com Deus, com Jesus, ela não acontece plenamente se você não romper, né, com a sua estrutura, né? Se você não está disposto Por isso que a questão da humildade, da entrega, de um desejo de viver uma metamorfose verdadeira. A espiritualidade, ela exige da pessoa sanidade, uma consciência do que realmente você precisa fazer para conseguir esses resultados. Então, assim, fica aqui a nossa contribuição de hoje sobre esse tema. A quinta lição, o segundo passo do AA, uma conversa sobre espiritualidade dentro desse contexto de rede de cura, dentro desse contexto de comunidade terapêutica. Sim. O que eu quero deixar registrado aqui é que não existe uma espiritualidade saudável, verdadeira, que é imposta. Todo tipo de imposição, né? Para você fazer parte da minha religião, você tem que fazer isso. Acabou. Para mim aí, pode ser que aí, na sua crença, você estabeleceu isso como uma primícia. Mas a verdade, para mim, no meu ponto de vista, a verdadeira espiritualidade, a base dela é o amor, é o respeito e a esperança. A gente precisa aprender o maior exercício que... mas o que eu penso vai ajudar muito o outro, mas o outro quer. O outro entende assim, ele aceita o que você está falando. Não, então a melhor forma que você tem de ajudar ele é respeitando ele. Você pode dar o seu conselho? Sim. Você pode tentar ajudar aquela pessoa? Sim. Mas você pode impor, julgar porque ele não aceitou? Não. Então isso, gente, isso é a base do amor. Isso é a base do relacionamento. Nós precisamos romper, nós precisamos vencer esse momento que o Brasil, que o mundo está vivendo, que é a guerra das bolhas, que é a guerra do preconceito. Do preconceito. O preconceito, ele tem mexido com as bases, com os tecidos sociais, com toda essa estrutura civilizatória que nós estamos envolvidos hoje. Hoje, se você fala uma palavra que tem a ver com a bolha do outro, você já é taxado de direita, de esquerda, racista, preconceituoso, enfim. Rodrigo, eu vou te falar uma coisa. Existem
Você já usou termos assim agora aí, que até isso a gente tem que entender. Porque, por exemplo, quando nós não entendemos que existe também o racismo, é muito importante, porque existe uma negação do racismo, existe uma negação da homofobia, existe uma negação também historicamente, de direitos e de situações que pessoas viveram, né, historicamente. Exploração. Gente, existe homofobia? Existe. Existe. As pessoas, elas têm dificuldade em lidar com a opção sexual da outra pessoa, né? Tipo assim, por mais que você não concorde, você tem que respeitar. O amor, ele te ensina a respeitar, a amar o diferente. Então, tipo assim, existe racismo no Brasil? Existe. Hoje, e existem resultados desse racismo. Por exemplo, hoje no Brasil, 80% das mortes violentas no Brasil são de negros. Da periferia, né? E de periferia. Então, tipo assim, hoje as unidades prisionais, a grande parte delas são negros. Hoje os desempregos são negros. Hoje uma boa parte da periferia são negros. Eu não gosto de falar negro, não. Sabe por quê? Porque negro é raça. Né? Somos pretos. E eu não acredito em raças. Eu não acredito. Eu acredito que existe uma raça, a raça humana. Sim, muito bom. A raça humana. Agora, existem cores de pele diferentes. E aí tá a beleza do mundo. Cores de pele diferentes. Da pele para dentro, Rodrigo, É a mesma coisa. é tudo igual. Não tem diferença nenhuma. Então tem pele preta, pele branca, pele amarela, pele rosada, pele marronzinha, pele... Quê? Pele, Deus coloriu o mundo. Você compra um lápis de cor que só tem uma cor, uma caixa? Não. Deus coloriu o mundo. E Ele coloriu com uma diversidade de línguas, de cores, de povos, de nações. E isso é lindo. Gostaria só de falar uma frase que me impacta muito, que é tipo assim, se você enriquecesse, você aumentaria os muros da sua casa ou você aumentaria só a mesa de jantar, por exemplo? É uma frase que me impacta Maravilhoso. muito. E quando você diminui sua mesa de jantar, você tem que aumentar seus muros. E enquanto você não dividir o que você tem, vai ser necessário segurança maior, câmeras. Então, para diminuir os muros, nós temos que aumentar a mesa de jantar. Isso é sensacional, muito bem. Então, eu acho que a inclusão, que o respeito, que isso tudo, gente, é sensacional. Então, eu penso não negar, fazer vista grossa para o que passou. Gente, eu não consigo. Então, assim, as pessoas que me seguem aqui no Instagram, no YouTube, sabe? Tipo assim, que eu tenho um posicionamento, um comportamento assim. Eu acho que eu tento olhar para Deus e falar assim, como Deus se comporta em relação a isso. Porque se Deus tivesse um povo assim, ele fala assim, quem se comportar diferente de mim, eu vou eliminar do mundo. Ele poderia. Com o poder que ele tem, fala assim, eu vou excluir isso aqui, daquilo. Mas não. O sol continua nascendo para todos, a chuva continua caindo para todos. Então, tipo assim, mas as suas escolhas, elas vão impactar a médio e longo prazo na sua vida. Então, respeitar, amar, é a melhor forma que nós temos de ajudar. Então, quero deixar aqui essa contribuição, falar para vocês, desenvolvam espiritualidade, confie, se entregue. Não deixe que o seu orgulho, a soberba, a sua prepotência
te leve a confiar somente em você, a esperar somente de você, Sim. a investir somente no que você quer, no que você acredita, no que você tem. Saiba que existem pessoas, existe um poder superior, existe Deus que está além de você, que pode te ajudar a vencer o que você não consegue vencer sozinho. Então, acredite, entregue, sabe? Abra, respeite. Porque para você se relacionar com o outro, você vai ter que respeitar. Quebrar esses muros, né? Que nos Quebrar separam. esses muros, E sim, criar as pontes. Isso, porque quando a gente tava falando de bolha, né? Eu fiquei pensando no mundo mesmo. E se existe várias bolhas dentro deste mundo, ainda vai ter muita lacuna que não foram preenchidas. Se você for encher um lugar redondo com várias bolhas, ainda Vai ter os espaços fora da muitos bolha. espaços, né? Então nós precisamos quebrar as bolhas Aumentar esses espaços. para que complete todo o espaço, que é o mundo inteiro. E sabe como é que chama isso aí? Dentro da antropologia, dentro da teologia, dentro da filosofia, a busca pelo bem comum. Uau, Sim. isso aí. Uau. Eu queria deixar um chama bem recado. comum, porque o bem comum é quando eu não estou buscando aquilo que é bom para mim, mas aquilo que é bom para Para a nós. humanidade Sim, toda. sim. E eu queria falar assim que vale a pena, para quem está nos escutando, vale a pena refletir sobre isso, porque nós temos um estímulo muito forte através da mídia, né, de todos os tipos de mídia, né, do que você deve vestir, do que você deve ser. Você tem traumas que vêm da sua infância, que te guia. Enfim, refletir sobre isso, sobre a entrega, sobre um poder superior, sobre a unidade, sobre respeitar, porque a reflexão que eu queria deixar é o que é que tem te motivado as pessoas, feito elas colarem nessas bolhas, porque nós somos cheios de impulso, movidos por dores, movidos pela mídia, pela moda, pela beleza. O que é que tem te impulsionado a ser você? E entender o que é que você tem sido formado. Entende, Cacá? E refletir sobre isso e entender que existe algo mais profundo na unidade, né? Que existe uma maneira de entregar e de você se encontrar. Sabe? Uma maneira mais profunda de se encontrar. E é isso. Sobre esse tema entrega e confiança, que tem um texto que fala que essa pessoa que se entrega totalmente, confia totalmente, tem uma analogia aqui que fala que é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor. É algo sólido, algo firme. E fala que as suas folhas ficam verdes, no ano da sequidão não se afadiga e sempre dá frutos. Né? Como uma árvore plantada aos ribeiros e que sempre está dando frutos, sempre está alimentando, né, o outro, o bem comum. Pessoal, Posso só, para Sim, por terminar, um dos nossos amigos mandou aqui, ó, e ele mandou um comentário, ele falando assim, ó, o meu maior gatilho são os conflitos de pensamentos. Isso gera em mim um alto nível de estresse e sempre foi a válvula de escape das drogas e bebidas. Agora tenho algumas partilhas semanais e tenho me libertado do grande estresse Muito bom. emocional. pedir pessoal aqui do Instagram, compartilha aí toda quinta-feira, 9 horas da manhã, nós vamos estar aqui. Convide as pessoas aí, compartilhe com aquela pessoa que está vivendo um momento de sofrimento, do uso abusivo de drogas, compartilhe com ela, convide ela 9 horas da manhã na quinta-feira, participe lá do Rede Cura, que é um podcast dedicado para pessoas que realmente querem fazer parte. E vamos fazer o seguinte, a partir de semana que vem, queria pedir a equipe aqui, vamos abrir um chat, né, no YouTube principalmente, para poder fazer perguntas. Vamos deixar uns 10 minutinhos aí toda semana de responder perguntas, interagir com as pessoas que estão com a gente. A gente está aqui, Vários aqui, trabalhando há comentários, né? muito tempo, como é que é? Vários comentários falando aqui, ó, um Samuel lá do Espírito Santo, né? Ele falou assim, bom dia, Cacá. Aqui é o Samuel, do filho do pastor Adalberto. Samuel, um beijão, Samuel. Aí ele falou que passou pelo Eliclame e está crescendo muito. Legal, show. Então, assim, fica firme aí, vamos junto aí, vamos e faça seus comentários, vamos interagindo por aqui.
Quero agradecer a mesa, agradecer todo mundo. Nós que né? agradecemos. Foi muito legal, mais um podcast aí gravado, registrado, sobre rede cura, sobre esse relacionamento, esse lugar em que um ou outro, mutuamente, nós temos nos ajudado e buscando a força, a ajuda, esse poder superior que tem nos entusiasmado. Um grande abraço para todos, um beijo. Abraço. Pessoal, ok? Valeu.